Olá, meu nome é Marcela, sou acadêmica de Direito e nosso assunto no vídeo de hoje é a liderança e o trabalho em equipe dos Vingadores. Começa agora o Cult Talks. Os Vingadores, dos quadrinhos para os cinemas, é uma junção dos principais super-heróis da primeira geração Marvel em um só enredo. Mas além de uma história de apenas super-heróis, é também sobre grandes dilemas do trabalho em grupo e sobre a liderança. Para conversar um pouco sobre isso, convidamos o professor Samir Bazzi, que é workaholic, como o Tony Stark, professor como Bruce Banner e vlogger como Peter Parker. Professor, muito obrigada por ter aceitado fazer parte dos nossos vídeos. Professor, o que nós queremos é aprender alguns temas de administração, mas que sejam aplicados ao nosso cotidiano, em especial hoje sobre o tema dos Vingadores. Professor, é possível utilizar desses super-heróis para nos ajudar com relação ao trabalho em equipe, com os temas da liderança? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. E para todo nerd que se preza, quando começa a analisar essas questões que existem de relacionamento com o mundo dos quadrinhos e agora, há pouco tempo atrás, com o mundo dos filmes, quando a gente associa isso para dentro das empresas, a gente consegue ter um monte de ensinamentos e até aplicações práticas. E os Vingadores é um caso clássico de estudo de liderança dentro da área de administração. Por exemplo, se a gente for analisar o primeiro filme dos Vingadores, o que acontece com eles? Eles simplesmente destroem a equipe. Por quê? Eles não têm um líder, ou todos são líderes. Então aí surge um problema muito grande. A equipe não sabe trabalhar unida. Se a gente for analisar o Hulk, por exemplo, o Hulk, ele é aquele cara palpa toda a obra, mas ele precisa de alguém para liderar. O Thor é um cara que não aceita a liderança, mas ele não tem o papel de um líder nato. Nós fomos olhar o Arqueiro e a Viúva Negra. São aquele perfil de colaboradores, de operários. E o que se destaca muito dentro dos Vingadores, como liderança, é o Homem de Ferro e o Capitão América. Porém, o Homem de Ferro tem toda uma sistemática de não aceitar dividir a liderança. Ele é extremamente inovador, extremamente inteligente, questionador, ele consegue enxergar coisas que os outros não conseguem, porém, ele tem aquilo que a gente chama dentro da administração de liderança centralizadora. É tudo com ele. E o Capitão América já ao contrário. Ele também é um líder nato, porém ele consegue agregar muito mais a equipe. Então todas essas questões vêm da administração de empresas quando a gente vai tratar a questão de liderança especificamente. E a gente vê isso bem fácil dentro do filme dos Vingadores. All right, listen up. Until we can close that portal, our priority is containment. Barton, I want you on that roof, eyes on everything, call out patterns and strays. Stark, you got the perimeter. Anything gets more than 3 blocks out, you turn it back or you turn it to ash. Can you give me a lift? Right. Better clench up, Legolas. Thor, you gotta try and bottleneck that portal. Slow him down. You got the lightning. Light the bastards up. You and me, we stay here on the ground. We keep the fighting here. And Hulk. Smash. Professor, e quais seriam as características de um bom líder? E quais dentre os Vingadores, ou qual dentre os Vingadores seriam essas características? Se a gente for analisar os principais autores da área de administração, da área de gestão de pessoas, as definições de liderança são praticamente as mesmas. Tá? Eles dizem que liderar é dirigir pessoas. É simples a definição, ou seja, o líder tem que saber atrair os melhores talentos para ele, tem que saber influenciar essas pessoas e além de influenciar as pessoas, eles têm que fazer com que todos funcionem de uma forma harmoniosa. E nem sempre foi assim. Se a gente for analisar os primórdios da administração, quando a gente surge o conceito tradicional da administração, que era dirigir, controlar, atuar, o líder tinha um papel muito diferente. Ele era aquele cara que ficava sentado numa cadeira, o chefe tradicional,
e ele ficava controlando as peças. Quem eram as peças? Os funcionários. Então o líder era quem fazia nada. Ele simplesmente olhava o que os funcionários estavam fazendo. A partir dos anos 70, isso passa a ter uma mudança. O líder passa a cooperar com as peças, com os funcionários. E os funcionários passam a ter uma participação até intelectual maior do que tinham até então. Final dos anos 80, começo dos anos 90, surgem alguns conceitos importantes como a motivação. O líder passa a ser responsável por motivar a sua equipe. E a gente consegue perceber que essa evolução, então, acabou trazendo alguns reflexos muito grandes dentro do conceito de liderança especificamente. Mas se nós formos pegar os autores clássicos da administração, em todas as definições, duas questões se destacam muito claramente. A primeira, a liderança é inerente a um grupo de pessoas. Então você tem que ter um líder e tem que ter os liderados. E o líder ele vai ter determinados traços que vão fazer com que ele se destaque à frente dos outros, com que ele possa ser capaz de tomar decisões e decisões em momentos talvez críticos que os outros não conseguem. E outro ponto importante, que liderar é exercer a influência sobre outras pessoas. Então o líder ele acaba influenciando outras pessoas, ele conquista a lealdade de outras pessoas e com isso ele passa a direcionar os esforços em prol do funcionamento da equipe. Tendo dito isso, se a gente olhar para dentro dos Vingadores, eu vejo que 3 grandes personagens dos Vingadores se destacam dentro desse contexto. O primeiro é o Capitão América, o líder nato. Num dos filmes tem uma cena que eu acho muito legal, que o Capitão América está rodeado por inimigos e ele tem vários policiais ao redor dele. E ele chama os policiais para irem com ele para lutar contra os inimigos e os policiais ficam para trás. Não vou. E o que o Capitão América decide fazer? Ele vai na frente. Ou seja, ele está liderando pelo exemplo. Então, esse é um tipo de líder. Um outro exemplo que eu acho muito legal, uma conversa que tem entre o Thor e o Loki. Então, o Thor pergunta para o Loki, se ele se achava melhor do que o povo que ele ia liderar, quando eles estavam tendo a guerra pelo trono de Asgard. E o Loki, lógico, daquele jeito dele, fala, claro, eu sou melhor do que todos. E o que o Thor diz para ele? Enquanto você se achar melhor do que as outras pessoas, você não vai conseguir liderar ninguém. E o último exemplo que eu vejo dentro dos Vingadores muito forte é o Capitão América, é o Homem de Ferro, o Tony Stark. Tem inúmeros momentos que ele exerce liderança, mas tem um que eu acho muito interessante num dos filmes, onde está indo um míssil para Manhattan e ele vai de encontro àquele míssil porque ele sabia que naquele momento ele era a única pessoa que poderia conter aquela ameaça. E com isso ele acaba exercendo um papel de liderança que num primeiro momento pode parecer uma liderança isolada, mas não, todo o grupo passa a respeitá-lo depois que ele toma essa decisão. E isso a gente consegue perceber associando claramente com as definições dos principais autores da área de administração com relação à liderança. Muito bom. Interessante, né? Ele passa a ser ativo e passa a liderar a coletividade como um todo. Sim. Toda equipe, por mais que possua sincronia, acaba acontecendo alguns erros. Qual a importância do feedback para que ela possa melhorar e volte a cooperar? Isso é interessante, se a gente for analisar, tem uma cena que para mim também é fantástica em relação a isso, que acontece lá no Capitão América, no Guerra Civil, onde ele tem uma briga do Capitão América com o Homem de Ferro, que eles estão ali num dilema do que vai acontecer, cada um com interesses pessoais específicos naquela situação, e a equipe acaba quebrando. É preciso que venha alguém de fora e converse com esses dois líderes. Aí é uma questão clara de feedback, porque alguém vai conversar com o Capitão América, um outro foi conversar com o Homem de Ferro e mostraram os dois lados da situação. Aí é o feedback. Se a gente for analisar, a moderna teoria da administração, ela nem fala tanto de feedback mais. Ela fala do que a gente chama de forward. Feedback você olha para trás e pronto.
O forward não, você olha para trás, vê o que está acontecendo no momento e prevê mudanças. Nesse último filme agora dos Vingadores, no Ultimato, tem uma cena que também é icônica com relação a isso, que acontece muito dentro das empresas. Quem nunca participou daquelas reuniões infinitas dentro de uma empresa? Você fica 1-2 horas discutindo e a solução está ali na tua frente. Nos Vingadores Ultimato aconteceu isso, eles passaram a noite inteira discutindo uma questão que era extremamente simples de ser resolvida, mas precisou vir alguém de fora e mostrar para eles que aquilo que eles estavam discutindo, que toda a situação que envolvia o Thanos seria resolvida de uma maneira mais fácil se todos trabalhassem em equipe, se todos escutassem todos. Lógico, você precisa de alguém que vá se sobressair, você precisa de um líder. E esse líder ele vai ser um pouco mais meticuloso, ele vai conseguir traçar algumas estratégias que normalmente os liderados não conseguem. E outra questão importante quando a gente trata de feedback ou de forward, e talvez dá até para a gente associar com os Vingadores, que principalmente nesse último filme, bem no final do filme, a gente consegue perceber isso claramente. Sempre é preciso fazer uma pausa para revisar o que aconteceu. Seja em caso de vitórias, seja em caso de derrotas. Esta pausa é onde nós vamos colher o feedback. Aí que está a importância, então, de todas as partes, líderes e liderados, sempre estarem trabalhando de uma forma única, de uma forma conjunta e tendo essa troca de informação entre eles. Professor, e para finalizar, se até mesmo os super-heróis, os alienígenas poderosos e até mesmo os deuses entram em conflitos com relação a trabalho em equipe, a liderança, é claro que nós alunos estamos completamente propensos a desavenças. Pensando nisso, qual dica o senhor nos dá para nós nos posicionarmos em sala de aula onde os conflitos estão, as histórias são os conflitos de sala mesmo? As histórias são as guerras infinitas, né, que a gente encontra aí a todo momento em relação ao professor-aluno. Mas é interessante, né, quando a gente acompanha, por exemplo, desde o início a saga dos Vingadores, fica clara essa relação que existe, esse questionamento, né, de sempre buscar alguma aprendizagem. Se a gente analisar os Vingadores, voltando de novo na nossa questão de sempre ter autores da área de administração que possam dar suporte para nós, eu consegui elencar aí 5 questões que são importantes para nós, professores, e principalmente para vocês, alunos, nesse relacionamento de liderança e liderados, e a gente consegue trazer isso perfeitamente para dentro dos Vingadores, que é o nosso tema principal aqui. Primeiro ponto, pense diferente. Sempre quando surgir algum problema, pense diferente. Eu não gosto muito de usar aquela expressão, pensar fora da caixinha, mas é você pensar de uma forma diferente, porque dessa forma podem surgir as soluções dos problemas que a gente está enfrentando. Possibilidades, porque você sai do problema. Isso fica claro, por exemplo, com o Homem de Ferro, que quando ele está com um sério problema, ele sai. Ou se não, ele busca alguém com quem ele confie, aonde ele vai conversar e a solução aparece. Um segundo ponto, lide com o inesperado. A gente tem que sempre ter em mente que nós não conseguimos controlar tudo e que nós precisamos estar prontos para que nas adversidades, quando elas surgirem, a gente consiga e estejamos preparados para poder lidar com elas. O inesperado é difícil a gente controlar ele. O terceiro ponto, tenha um objetivo comum com a sua equipe, com os seus colegas de classe e até mesmo no relacionamento com professores. E isso fica claro dentro dos Vingadores. Quando eles não tinham um objetivo comum, eles não eram uma equipe e eles não tinham líder. A partir do momento que eles, qualquer um dos filmes, né, fica bem claro, em todos os filmes, eles têm um objetivo comum. E quando eles perseguem esse objetivo comum, eles funcionam como equipe e eles alcançam efetivamente o resultado. E, para nós que somos fãs de quadrinhos, um resultado positivo. Por mais que o último filme tenha ficado aquela sensação ruim de todo mundo morrendo, o Thanos saindo vitorioso, a gente vê agora nos Vingadores, nesse último, no Ultimato, a vitória. Por mais, não vou dar tanto spoiler assim,
Mas, por mais que tenha algumas coisas que, pelo menos para mim, que sou fã, que acompanho os Vingadores, vou revelar a idade, há mais de 35 anos, com certeza, alguma coisa decepcionou. Mas vamos falar de liderança. Terceiro ponto, tem um objetivo comum, então. O quarto, que é consequência desse objetivo comum, a liderança é essencial para uma equipe. Mesmo em sala de aula, sempre vão ter alguns alunos que se destacam e nós precisamos que tenham esses alunos que se destacam, nós precisamos de líderes em qualquer lugar. E a última questão é a questão do comprometimento. Todos nós devemos estar comprometidos com aquilo que nós estamos fazendo. Estamos em sala de aula, é o momento de nós estarmos comprometidos efetivamente com o que está acontecendo naquele momento dentro da sala de aula. E tudo isso me remete a uma frase muito interessante agora nos Vingadores Ultimato, do Capitão América, que durante o filme eu peguei meu celular e escrevi a frase. E eu achei fantástico o que ele disse. Num determinado momento ele diz assim, que eles estavam perdendo ainda a questão do Thanos, e ele junta toda a equipe, o papel do líder, e ele diz o seguinte: enquanto o mundo não terminar, vamos trabalhar como se ele estivesse girando. Ou seja, o papel do líder é isso. E é isso que a gente tem que fazer também dentro da sala de aula e no nosso dia a dia de uma forma geral. Muito bom. Muito obrigada por essa entrevista. Não se esqueça de deixar o seu like, acompanhar os próximos vídeos, deixar os seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo Cult Talks.